Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar nesse tempo dividindo com você devocionais, porções da palavra de Deus que nos trazem esperança em tempos de tantas dificuldades, irmão. Nós precisamos crer que Deus é poderoso, crer na esperança, que Jesus deixou para a gente através da sua palavra, aquilo que Deus deu à humanidade através da sua palavra. Só Jesus pode dar esperança a uma humanidade com tanto medo, tão apavorada. E é por causa disso que a gente se dispôs a estar aqui todos os dias pela manhã para ter uma devocional, um pensamento com Deus. Se você está curtindo a ideia, se você está gostando, então eu quero pedir para você que você se inscreva no canal, que você clique no sininho, que você dê um joinha aí, para que você possa ficar informado, toda vez que a gente liberar uma devocional e para que a gente saiba que está realmente alcançando outras pessoas. Então compartilha, manda para os seus amigos aquilo que você achar que deve mandar, ok? Eu quero dividir com você uma palavra hoje muito especial que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 26. 1 Samuel 17, 26 diz assim: Então falou Davi aos seus homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi aqui, ele faz uma pergunta, e no versículo 30, ele repete essa pergunta novamente. Olha o que diz: E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aqui o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. Havia 40 dias que Golias estava afrontando o povo de Israel. O povo de Israel estava numa espécie de quarentena, sendo afrontado, ameaçado. Palavras que Golias liberava, Golias debochava, Golias insultava, Golias ofendia, Golias causava medo no povo de Israel. Há 40 dias o povo estava ouvindo aquela história, ouvindo aquele gigante e sem uma atitude, sem conseguir tomar uma atitude para resolver o problema. E aí então Davi chega lá no fronte, enviado por seu pai, aos seus irmãos, ele chega no fronte e ele faz uma pergunta a um soldado. Ele fala assim: olha, o que será feito do homem que enfrentar esse gigante? Um dos seus irmãos, Eliabe, diz para ele, chama a atenção dele, mas eu não fiz nada, eu só perguntei. E ele vira e volta a perguntar novamente quais eram as promessas para o homem que vencesse aquele gigante, ou melhor, que enfrentasse aquele gigante. Deixa eu fazer uma pergunta para você e dizer uma coisa, irmãos. Quais são as promessas que você tem dado ouvido? 40 dias o povo de Israel estava ouvindo ameaças. Será que você tem ouvido ameaças? Será que você tem sido confrontado por palavras de ameaça? Eu me lembro uma das primeiras vezes em que eu fui ao médico e ele falou assim: olha, o diagnóstico não é bom, porque a doença é incurável. Eu senti uma afronta tão grande, sabe? E eu vi Golias na minha frente. Algo que só Deus podia fazer. O que tem te afrontado? O que tem te ameaçado? O que tem causado medo em você? O que você tem ouvido? Aqui Davi, ele dá ouvido à promessa. O que vai ser feito do homem? O que tem para mim nessa história? O que essa crise de Israel traz para mim de bom? O que eu posso levar dessa crise de bom? Eu acho que é esse pensamento que eu e você precisamos ter, irmão. Quais são as promessas que nós podemos viver em dias de crise? Quais são as promessas feitas? O que se fará do homem que vencer o medo, que vencer o gigante, que vencer a afronta? Quais são as promessas de Deus para os que confiam no Senhor? Quais são as palavras liberadas pelo próprio Deus a meu e a seu favor em tempos difíceis? Precisamos trazer à memória, irmãos, aquilo que nos dá esperança. Quais são as palavras que você tem ouvido? Você tem ouvido palavras de afronta, de desânimo, palavras que causam medo? Deixa eu fazer um desafio
para você. O Salmo 119, no versículo 92, ele diz assim: se não fosse o meu prazer na sua lei, há muito eu teria perecido na minha angústia. Quero fazer um convite para você. Volte-se para o Senhor. Ouça o que Deus disse ao seu respeito. Não importa, irmão, se o mundo está em quarentena. Não importa se a nação está assustada como estava o povo de Israel. Não importa se o coronavírus ou qualquer outro tipo de afronta tem o tamanho de um gigante, é incontrolável, é teoricamente invencível. Não importa. O que será feito do homem que manter o seu coração, a sua mente e a sua confiança em Deus? E aí Davi recebe a resposta. Ele vai casar com a filha do rei, ele não vai ter mais que pagar impostos, nem ele, nem a sua casa. Olha só, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai viver o melhor tempo da sua vida em meio à crise. Davi saiu de plebeu e passou a ser príncipe, casado com a filha do rei. Era essa a promessa. Além de tudo, irmão, a bênção não vai alcançar só você. A bênção vai alcançar a sua família, a sua casa, a sua descendência. Porque Davi também ouviu dizer que não pagaria mais impostos, nem ele, nem a sua posteridade. Grandes coisas tem o Senhor para mim e para você, por isso nós precisamos ficar alegres. Ouça o que Deus diz a seu respeito, não ao que o mundo fala. Ouça o que Deus diz de proteção, não ao que o governo, ao que as autoridades estão dizendo. Nós precisamos manter a prudência, mas acima de tudo, nós precisamos confiar em Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, eu me coloco junto com meu irmão e com a minha irmã que me acompanha nessa hora diante do Senhor, pedindo ao Senhor que as promessas saltem à nossa mente, ao nosso coração. Que o Senhor nos traga todas as manhãs, Senhor, a lembrança da promessa, da guarda, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que eu, meu irmão e minha irmã, possamos ser fortificados nesse tempo de crise. E assim como Davi, Senhor, confiar no Deus vivo. Quando Davi diz a Golias: você está afrontando o exército do Deus vivo. Que esse vírus, essa doença, Senhor, esse problema que estará afrontando o exército do Deus vivo, que fez tantas igrejas fecharem as portas, tantas pessoas que estão enclausuradas em casa, em quarentenas, estão ficando em casa, que está sendo afrontado, Senhor, por esse gigante chamado coronavírus, mas que nós possamos, a sua igreja, eu, meu irmão e minha irmã, possamos, como Davi, Senhor, nos levantar em autoridade, profetizar contra esse problema e receber a recompensa do Senhor pela nossa fé e confiança. Eu abençoo o dia do meu irmão, o dia da minha irmã. Eu abençoo, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço que o Senhor nos proteja na saúde, nas finanças, que o Senhor entre com providência, Senhor, e que possamos sair mais forte dessa crise, que possamos sair mais confiantes desse problema e que ao final possamos bater no peito, erguer a nossa voz e dizer: o Senhor pelejou por nós. Nós cremos no Deus poderoso que tudo pode. E é a Ti, Senhor, que nós louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um dia de bênção, que você tenha um final de semana abençoado, que Deus possa se mostrar para você como Deus protetor, como Deus vivo, como Deus cuidador. Eu abençoo a sua vida no nome do Senhor Jesus. E lembre-se, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe.